Olá, sejam bem-vindos a mais uma célula da Reviver. É uma alegria encontrar com você aqui no nosso campus online da Reviver, para celebrar esse momento de comunhão. Nós estamos distantes socialmente, mas nos encontramos aqui para celebrar a vida e a comunhão que há em nosso Senhor Jesus. Para iniciar essa célula, vamos orar para que a presença de Deus possa inundar este ambiente tão poderoso que é a sua casa e a sua família. Pai, nós oramos. Primeiro celebramos ao Senhor por tua graça e por tua misericórdia. E agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos celebrando mais um dia na tua presença. Que o teu Espírito possa ir ao encontro de cada vida e inundar cada casa e família com a sua presença em nome de Jesus. Que nós possamos aprender mais do Senhor nesse dia e que a tua palavra seja uma palavra rema, uma palavra de edificação para os nossos corações. Que ela tão poderosa possa mudar a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos iniciar então com um louvor com Letícia e com Arthur em nome de Jesus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Uou, oh, 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 abre o mar pra eu passar por ele, me revelou o seu amor, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, me revelou o seu
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós somos os teus filhos, Jesus. Somos os teus filhos. Nós só queremos a sua presença. Nós só queremos a ti, Senhor. Tu és tudo que nós ansiamos, Deus. Tu és tudo que nós queremos. Nós não sabemos viver sem ti, Jesus. Nós não sabemos caminhar sem ti, Jesus. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Diga a Ele: lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Eu lamento, por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Oh Deus, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Levante as suas mãos, levante a sua voz e diga: só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais,
meu caminhar e no meu falar. Eu quero ser igual a ti, ter o seu caráter, Deus, ter o seu caráter, Deus, olhar como você olha. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia! Que canção linda, né? Nós queremos sempre mais de Jesus e Ele é o suficiente para a nossa vida. A nossa célula é um ambiente de comunhão, é um ambiente onde nós nos encontramos e temos a oportunidade de orar uns pelos outros, de sentir o amor que cada irmão tem pela nossa vida. Por causa desse distanciamento social, nós não estamos nos encontrando, né, nas nossas células. E por isso nós criamos esse ambiente virtual, para que a gente possa compartilhar com você essa experiência que nós temos no nosso dia a dia e que nós cremos que logo, logo nós retornaremos para esse ambiente. Amém? Aqui nós acreditamos que toda tempestade ela passa e nós cremos que muito em breve essa tempestade ela vai passar em nome de Jesus. Na semana passada nós compartilhamos um texto de Paulo a Filemon, uma das cartas que ele escreveu quando ele estava preso. E agora nós queremos compartilhar com uma outra carta que Paulo escreve na prisão para fortalecer a fé dos irmãos em Colossenses, na cidade de Colossos. Eu quero compartilhar com você o texto de Colossenses, capítulo 2, os versos 6 e 7, que dizem assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Irmãos, havia uma série de heresias que estavam sendo lançadas no meio da igreja, e Paulo, ali, quando escreve essa carta, escreve para fortalecer os irmãos. Ele está dizendo que eles nasceram de novo, eles foram ressuscitados em Cristo, assim como eu e como você. Nós estávamos mortos, perdidos, afastados de Deus, mas o sacrifício de Jesus, ele nos traz de volta à presença do Pai. E aí Paulo está dizendo que agora que eles estavam vivos, vivendo uma vida de liberdade, eles deveriam permanecer em Cristo. E aí Paulo usa aqui duas palavras muito poderosas: enraizado e edificado. Toda árvore que tem raiz forte, ela produz bom fruto. E tudo aquilo que é edificado sobre uma base forte, também vai durar por muito tempo. Eu sempre digo que o segredo não é o sprint que nós damos no início da corrida, mas é a firmeza dos nossos passos em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado com essas heresias. Irmãos, como o inimigo ele não pode nos arrebatar, nos tomar da mão do nosso Pai, ele tenta lançar sobre o nosso coração e sobre a nossa mente dúvidas e um espírito de incredulidade. Ele tenta evitar que nós possamos chegar à maturidade da nossa fé. Mas eu quero dizer para você o seguinte: embora as circunstâncias ao redor da sua vida, elas possam ser adversas, embora o inimigo ele possa nos cercar, bramindo como um leão ao nosso derredor, a atmosfera que é importante é aquela que está dentro de nós. Porque quando nós estamos enraizados e edificados em Cristo, com um coração cheio de gratidão,
nós temos a plena convicção que ainda que o mundo caia ao nosso redor, nós permaneceremos inabaláveis na presença de Deus. O inimigo vai atacar você, o inimigo vai lançar coisas no teu coração e na tua mente, mas persevere no seu relacionamento de intimidade com Deus. Então esse é o cerne da mensagem de Paulo à igreja dos Colossenses. E eu quero trabalhar aqui 3 aspectos dessa mensagem com você, que eu acho que vai ser muito poderoso para a sua vida. Então se ajeita aí no sofá, para que você possa receber essa mensagem. Hoje está comigo a Letícia, que já fez o louvor, e temos também o Michel, que é um convidado especial para a nossa célula dessa terça-feira. E eu quero compartilhar com você o primeiro ensino que nós tiramos da carta de Paulo à igreja dos Colossenses. Está em Colossenses 3:1 e diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então a primeira coisa é: relembre a sua identidade verdadeira. Irmãos, como nós ressuscitamos em Cristo, nós assumimos uma nova identidade, uma nova vida. Deus, ele nos restaurou. De acordo com a parábola do pródigo, ele colocou em nós vestes novas, colocou um anel novo no nosso dedo, calçou os nossos pés, e a Bíblia diz que há uma grande festa quando nós encontramos com Jesus. Então nós assumimos uma nova identidade. Aquilo que era velho se passou, e coisas novas, elas começam a surgir na nossa vida. E aí eu vou, só para você ter uma reflexão sobre o que Paulo está dizendo. Hoje em dia, tudo que a gente tem dúvida, né, a gente procura no Google. Existe uma expressão que é muito usada hoje em dia, que diz assim: dá um Google aí, ou seja, vai lá e procura, pesquisa no Google. Paulo está dizendo para que a sua vida, ela seja uma vida sobrenatural, uma vida poderosamente edificada. Você precisa buscar nas coisas do alto as respostas para a sua vida, porque afinal de contas você é muito mais espiritual do que é carnal na sua nova vida em Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Michel aqui, para a gente interagir na nossa célula. Michel, quais as diferenças mais perceptíveis assim para a sua vida entre a sua velha natureza e a nova natureza que você tem em Cristo Jesus? É uma pergunta bem abrangente, né? Quando a gente olha realmente para Cristo, quando você olha para você também, e começa a entender quem você foi, quem você era e aonde você chegou ao conhecer a verdade, a gente vê que são muitas coisas que mudaram. Uma delas que era muito gritante na minha vida, né? Eu sei que a gente está em constante construção, mas uma que era muito gritante, eu era uma pessoa muito nervosa, pastor. Era uma pessoa muito dura com palavras, com pessoas, né? Até dentro da própria casa. E isso trazia um ambiente super ruim, né? Familiar, dentro do trabalho também, né? E ao encontrar com Cristo, ao conhecer a palavra, né? Quando a gente deixa realmente Deus trabalhar dentro de nós, vai ouvindo o que a palavra diz, lendo. E eu me lembro que eu me deparei com Provérbios capítulo 15, e isso realmente fez muita diferença, porque lá diz que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? E eu muitas das vezes eu respondia, talvez uma situação de conflito, com outro conflito, muito nervoso, muito explosivo, e eu acreditava que talvez falando mais alto, e a gente vê através da palavra que não é bem assim, né? Não é nada a ver com isso, né? E isso mudou muito na minha vida, que hoje eu tenho olhado para o que a palavra diz e tenho tentado assim ser essa pessoa que realmente desvia o furor, respondendo as pessoas com uma palavra mais branda, uma palavra que realmente traga uma resolução do conflito, né?
Muitas das vezes a situação que você está, talvez atendendo uma pessoa muito nervosa, talvez lidando com uma situação que os nervos estão à flor da pele, antes eu respondia, eu lidava com aquilo na mesma proporção. Hoje, entendendo o que a palavra diz, eu me coloco assim, realmente, como a pessoa mais quebrantada, humilde, para poder entender que Deus nos colocou para ser sal, para ser luz. E quando você fala, né, com a palavra mais branda, aquilo modifica o ambiente, aquilo desarma a pessoa, desarma a situação. E nisso eu vi que Deus realmente transformou esse lado. Isso mudou muita coisa na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, enfim, foi muito benção. Que bacana. E isso é muito legal porque só é possível de acontecer através do novo nascimento, dessa nova vida que Cristo traz para nós, né? Às vezes nós podemos tentar mudar, podemos fazer um propósito conosco mesmo, mas sabe o que acontece? Quando nós temos o Espírito de Deus, que nos ressuscitou, que nos trouxe de volta à vida, Ele nos leva a viver de uma forma diferente mesmo. É o fruto da carne, né? Daquele às vezes rancor, daquele impulso, né? Daquele momento de ira para um momento de mansidão. É uma transformação incrível que é feita pelo Espírito Santo, né, Letícia? A gente não pode, Letícia, a gente não consegue mudar o nosso passado, né? Aquilo que nós éramos, aquilo que nós fazíamos, a gente não consegue mudar. Eu acredito que talvez você vá olhar para o seu passado e vai pensar assim, poxa, como eu faria tantas coisas diferentes. Mas quando nós nascemos de novo, Deus está escrevendo uma nova história para nós. E eu queria que você compartilhasse conosco assim, uma experiência que você tem tido com Deus na sua novidade de vida, depois do seu nascer de novo. Como que você tem experimentado a vida como uma nova Letícia em Cristo Jesus? Então, essa caminhada com Cristo, ela tem me surpreendido dia após dia, né? Deus, Ele é novidade de vida e Ele é novidade de vida todos os dias. Então, quando eu faço uma analogia do que eu vivi lá atrás e do que eu vivo hoje, eu consigo enxergar as coisas com mais esperança. Eu consigo crer em algo que eu não vejo, mas com esperança. Porque eu creio que Deus, Ele é um ser que renova todas as coisas, que faz nova todas as coisas, assim como Ele fez na minha vida. Então, hoje eu consigo enxergar as situações, mesmo que sejam às vezes tão mais complicadas, mas enxergar com a ótica de que Deus às vezes está me levando naquele processo, eu estou passando por aquele meio, mas sabendo que o resultado final, ela vai me trazer, né, se for da vontade do Senhor, a boa vontade do Senhor e agradar a vontade do Senhor. Poxa, que legal, né, gente? A gente vê a mudança, porque quando você está em Cristo, sai aquele espírito de incredulidade, de medo, aquela prisão da nossa alma, e a gente passa a ser um prisioneiro da esperança, né? A gente passa a ver as coisas, não apenas com os nossos olhos físicos, mas a gente começa a enxergar por meio da fé, a respeito de tudo aquilo que Cristo fez. Então é muito lindo essa nova vida que a gente encontra em Jesus. E é isso que Paulo está dizendo, olha, quanto mais nós buscamos a conhecer a Cristo, quanto mais nós pensamos em Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E sobre buscar as coisas do alto, olha que legal, na prática isso significa que a imoralidade sexual, a impureza, a paixão lasciva, né? Os desejos malignos, a avareza, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, nada disso tem mais domínio sobre você, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não significa que você não vai pecar, mas significa que você não é mais um escravo desses pecados na sua vida, você não é mais controlado por eles. Amém? Então a segunda coisa que nós aprendemos na carta de Paulo aos Colossenses é: viva de acordo com a sua identidade. Você tem uma identidade nova em Cristo e você precisa viver de acordo com essa identidade. Colossenses 3, no verso 12 ao verso 14,
diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Irmãos, olha, tanto sentimento, tanta coisa boa na nossa nova identidade em Cristo. Eu acredito que você de casa, você já percebeu a polarização que nós estamos vivendo atualmente. Nós temos extremos para a esquerda e nós temos extremos para a direita. Hoje, tudo que alguém posta em uma rede social é alvo de crítica, de haters, de confusão. As pessoas estão polarizando tudo e tudo tem virado um motivo assim de guerra. Esse não é o propósito de Deus para nós, nem para nós como cristãos e muito menos para nós como igreja. Às vezes eu percebo que nesse mundo virtual isso tem acontecido muito. Um pastor fala uma coisa, aí o outro vai em contraponto, e a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Olha que coisas tão preciosas e poderosas para a nossa vida. Revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, é você deixar na sua nova identidade fluir o fruto do Espírito Santo na sua vida, para que você seja um discípulo 24/7, ou seja, todos os dias da semana, em todo momento, um discípulo real de Cristo, que se reveste como uma nova criatura em Cristo Jesus, e principalmente, revestido de um elo principal, que é o amor. E o amor, ele gera empatia, é quando eu me coloco no lugar do outro, e eu começo a pensar e a sentir a partir dele. Isso também é compaixão, e é algo que Jesus sentia, de uma forma assim, muito tremenda, pelas pessoas que necessitavam da graça de Deus. Vamos lá, para a gente interagir aqui. Michel, nessa nova identidade que nós temos em Cristo, é claro que há uma mudança real no nosso comportamento. Você já falou sobre a ira, e aqui está falando sobre revestir-se de uma série de coisas, que são os frutos do Espírito. Nessa nova identidade que você tem em Cristo, o que você tem percebido assim, a nível de propósito de Deus para você? Porque às vezes a gente acha que o nosso propósito é apenas ser salvo, né? Somos salvos, amém, aleluia, glória a Deus. Mas Paulo está dizendo aos Colossenses que Deus quer algo mais de nós, né? Principalmente a nível de representação de quem nós somos em Cristo. Sim, é interessante essa fala de Paulo, no que ele diz, andar em amor, né? Nossa, é algo muito profundo. Quando você acorda, sai de casa com com esse propósito, entendendo da sua identidade. Quando você coloca essa palavra no seu coração, você passa a ir aos lugares, ir ao seu trabalho, com uma mentalidade de alcance, ou seja, o que eu posso fazer por essa pessoa, ou o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente de trabalho, no que diz respeito ao amor, à comunhão, a deixar aquele ambiente mais tranquilo, né? E é a forma da gente, desde que você sai de casa, quando você sai com esse amor, né, no seu coração, com essa intenção, as pessoas conseguem enxergar isso em você, conseguem às vezes até quebrar algum paradigma que tem sobre a sua pessoa, por não te conhecer. Mas é muito interessante isso, que esse amor exala, e você anda pela rua, a sua forma de cumprimentar as pessoas são diferentes, de olhar para as pessoas são diferentes. Cristo nos ensinou, quando Ele nos ensina a andar em amor, isso nos leva a outros patamares, porque você pensa, nossa, quando uma pessoa dirige alguma palavra a você, você pensa, será que como Cristo reagiria a essa palavra? Como Cristo falaria com tal pessoa? Ou diante de alguma situação adversa, como Cristo reagiria nessa situação? E quando você lembra do amor de Cristo, você passa a reagir com amor.
É algo interessante que traz felicidade, traz alegria e realização para você. Você anda mais em paz consigo mesmo, mais em paz na sua casa, no seu trabalho. Isso se torna realmente um fruto e se torna realmente uma recompensa para nós. É legal porque a nossa nova identidade é a identidade de Cristo em nós. Então nós temos uma antiga identidade, né? Nós éramos uma antiga criatura e agora nós somos uma nova criatura, né, Lê? E é engraçado, Lê, que é o seguinte, eu tenho certeza, eu vou fazer essa pergunta para você, essa troca de identidade que a gente tem, esse algo novo que Deus faz na nossa vida, mas às vezes parece que a nossa velha natureza, ela grita dentro da gente. E eu queria perguntar para você o seguinte, você já teve assim, um momento que você percebeu claramente na sua vida essa guerra, onde a sua velha natureza estava gritando e tentando falar mais alto que a nova natureza? Sim, várias vezes, principalmente no que diz ao meu temperamento, ao meu jeito de ser. Eu era muito impulsiva e não pensava nas coisas que eu fazia. Então, fazia tudo de cabeça quente, não media as consequências. E quando você começa a caminhar com Cristo, quando você começa a aprender de Jesus, a mergulhar em Cristo, você começa a exercer os dons do Espírito, a ter domínio próprio, a ter mansidão. E várias vezes já aconteceu assim, daquela velha natureza querer ganhar forma dentro de mim e eu ter que relutar contra ela. E eu sempre falava, Deus, no nome de Jesus, que a sua vida, que agora a sua vida tome governo sobre a minha vida. E eu sempre fazia essa oração para que aquela velha natureza não ganhasse domínio sobre mim novamente. Isso é muito interessante, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, que escreve a Colossenses, ele fala que em alguns momentos da vida, ele tem que bater no próprio corpo dele, para que houvesse o domínio da sua carne, e ele não desobedecesse a Deus. Então é maravilhoso, queridos, porque em Cristo realmente nós precisamos andar de acordo com a nossa nova identidade. Nós somos cristãos, e aonde quer que você esteja, as pessoas nunca vão desassociar você da sua fé. Você sempre será conhecido pela sua fé. Então, tudo que você fizer, todas as suas atitudes, elas vão respingar naquilo que você crê, no Deus que você serve. Então, vamos lá, a terceira coisa que nós aprendemos aqui com Paulo, a igreja de Colossenses, é persevere na oração e seja agradecido. Colossenses 4:2 diz assim, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Amém, gente? Olha, perseverar em oração é algo que nós precisamos ter como uma cartilha no nosso dia a dia. Não existe um relacionamento de intimidade com alguém se não há diálogo com essa pessoa. Então, oração é um diálogo. Nós falamos com Deus e nós paramos para ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente. Letícia falou que ela era muito impulsiva, né? E às vezes quem é impulsivo toma atitudes completamente precipitadas. Quando nós paramos para orar, nós falamos com Deus e nós também ouvimos a voz de Deus, Ele nos dá controle sobre aquilo que nós vamos fazer, né? E o coração grato, a gratidão, gente, é a memória do coração. Todas as vezes que nós lembramos lá no nosso coração daquilo que Deus tem feito para com a nossa vida e através da nossa vida, nós não temos motivo para culpar a Deus por nada e nem para desconfiar da sua bondade, porque a Bíblia diz que o Senhor que nos guarda, que nos guia, Ele não cochila, mas Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Então essa memória que há no nosso coração nos faz lembrar de todo o livramento, de todo o cuidado, de toda vez que nós estávamos tristes e que Deus falou com a gente, de todas as vezes que nós um dia pensamos em desistir e Deus nos trouxe uma palavra de fortalecimento, assim como Paulo trouxe à igreja de Colossenses. E aí eu quero perguntar, só para a gente fechar aqui
para o Michel. Michel, qual é, assim, na sua opinião, o grau de importância de uma vida diária de oração? Aqui na igreja a gente fala muito sobre o TSD, que é o tempo a sós com Deus. Qual a importância disso para a maturidade cristã? Porque na verdade assim, o que a gente percebe é que Satanás ele quer nos parar. Ele não quer que você cresça e nem chegue a um nível de maturidade, né? E qual a importância da oração nesse processo? É interessante que, nesse contexto, eu ontem passei um dia cheio, né, com alguns projetos para entregar no outro dia, e então o dia passou muito rápido, e dentro desse contexto do dia, acabou que o dia passou, eu nem orei nesse tempo, né? Porque de uma coisa para outra, na verdade, a gente tem aqueles diálogos pequenos com Deus, e aqui e tal. Mas aí eu peguei a minha bike e fui dar uma volta. E aí, é muito interessante, pastor. Eu saí nessa trajetória da bike, e aí eu comecei a tirar aquele tempo e orar. Falar com Deus naquela trajetória ali. E assim, pareceu que eu tive um renovo ali naquele exato momento, as perspectivas, a preocupação cessa. Por quê? Porque parece que Deus, Ele traz ao seu coração a lembrança de quem Ele é. Parece não, Ele o faz, né? E a gente sabe que Deus é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. Então, quando você lembra disso, você começa a ter o seu coração mais em paz, você começa a projetar, a sonhar com mais, né, perseverança, sonhar com mais fé, né? E projetar o seu dia de amanhã com mais fé, crendo que Deus está à frente disso. Então, na minha oração naquela tarde, foi sim um ponto-chave para que o decorrer do dia não passasse como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, assim, Deus trouxe um renovo ao meu coração. Então, eu vejo a importância diária de oração. Imagina se eu passo o dia e vou deitar. Então, seria como se um dia fosse praticamente perdido, né? Porque quando a gente não medita na palavra, quando você não tem um tempo com Deus, parece que o seu dia realmente ele passa como se nada tivesse acontecido. Mas quando você tem esse tempo para com Deus, parece que o seu dia, aquele 1 minuto, parece que foi como um dia inteiro na presença dele. Então, para mim é importante a importância dessa diária com Deus. Imagina se a gente faz isso diariamente, toda hora, ou todo o tempo que você tiver. Eu acho que isso é que traz fé ao nosso coração, isso que traz paz, é isso que nos faz andar com Ele. E, gente, é tão legal a gente pensar sobre isso, né? Porque tem uma canção que diz que mais vale 1 minuto na presença do Senhor do que uma vida inteira longe dela. O salmista ele diz que mais vale 1 dia na presença do Senhor do que 1000 dias longe da sua presença. E ele diz também que uma coisa eu pedirei e eu buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa ou na tua presença. Então a presença de Deus é o nosso lugar de renovo, né? Se você escova dente todos os dias, se você se alimenta todos os dias, se você toma banho todos os dias, por que não? Você não deveria cuidar da sua vida espiritual todos os dias? Isso é muito poderoso para nós, é muito tremendo. E a vida de oração nos traz um equilíbrio muito grande. Gente, para concluir, eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 3, verso 17, que diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Então, como embaixadores desse reino, né, como filhos amados de Deus, com uma nova identidade em Cristo, com um coração cheio de gratidão, de fé, dispostos a viver realmente uma nova vida com o fruto do Espírito, nós precisamos, em tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Nós devemos fazer para a exaltação do nome do Senhor. Talvez a primeira pergunta que eu deva fazer é: essa ação minha, ela vai glorificar Jesus? Essa roupa que eu estou vestindo, a palavra que eu estou lançando, a música que eu estou ouvindo, o texto que eu estou lendo, o programa que eu estou assistindo, isso é compatível com a minha nova vida em Cristo? Isso traz glória para Deus? Sim ou não? Tem um livro que eu gosto muito que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus?
É um título tremendo e de utilidade pública. Se você não leu ainda, seria muito bom que você lesse. Querido, eu quero deixar essa reflexão para você. Faça tudo para a glória de Deus na nova identidade que você tem em Cristo. Então, para você aplicar ao longo dessa semana, faça uma reflexão a respeito da sua rotina, faça uma reflexão a respeito dos seus hábitos, das suas amizades, a forma como você está vivendo. É a forma de vida de alguém que mudou de religião ou de alguém que verdadeiramente mudou de vida? Porque em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade e a gente precisa caminhar de acordo com ela. Eu quero agradecer aqui a presença do Michel. O Michel é engenheiro civil, ele faz projetos de fundação e uma série de coisas, e para nós, ele está tocando lá agora a execução da construção do Templo da Reviver, e muito em breve a gente vai estar mudando para lá, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agradecer a presença da Letícia, do Arthur, e a gente vai encerrar com uma canção, a nossa célula. E antes da gente, a gente cantar, eu quero orar com você, eu quero abençoar mais uma vez a sua vida. Por trás das câmeras aqui a gente tem o nosso staff também, com o Luan e com a Isabela hoje, e tudo feito para a glória de Deus e para abençoar a sua vida no amor de Cristo. Deixa eu orar com você, antes de nós encerrarmos com uma canção. Pai, nós te adoramos e queremos te agradecer por esse tempo tão precioso aqui nessa célula. Pedimos ao Senhor Deus que abençoe a vida de cada um, que o Senhor leve cura àqueles que estão enfermos, e que o Senhor, meu Pai, dê graça e renovo àquele que está cansado. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, e onde nós entrarmos, Deus, com essa célula, a tua graça venha ser abundante, e o Senhor venha gerar salvação, meu Pai, em um nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos encerrar com uma canção e adorar ao nosso Deus. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais.